Olá, aluno e aluna do curso de Teologia EAD da Unicesumar. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, sou professor da disciplina de Aconselhamento Cristão e Capelania Cristã. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula, chamado Aconselhamento Cristão, Marco Psicobíblico Teológico. Nós vamos tratar basicamente aqui de dois assuntos muito importantes e fundamentais para a gente poder compreender como um conselheiro cristão e um capelão cristão pode atuar de maneira apropriada. Vamos trabalhar sobre emoções humanas e os efeitos noéticos do pecado. Vamos caminhar comigo? Primeiro, sobre emoções humanas. Eu quero que você olhe com atenção para essa imagem que está sendo compartilhada agora no slide. Essa mulher está manifestando uma emoção. E eu quero que você tente identificar que emoção é essa. É uma emoção de alegria, de felicidade, ou é uma emoção de braveza? Ela está emburrada, ela está chateada com alguma coisa? Se você é um ser humano como eu, que nasceu nesse planeta Terra e consegue observar as reações humanas a partir do que a gente enxerga, você vai perceber e vai concordar comigo que ela não está feliz. Ela está chateada, ela está brava, ela está irada com alguma coisa. E é interessante que todos nós aprendemos desde pequenos a identificar emoções humanas a partir da fisionomia. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro sentido mais desenvolvido num bebê humano não é o tato, não é a audição, não é o paladar, é algo que vai sendo desenvolvido com o passar do tempo, mas o sentido mais desenvolvido é a visão, no sentido de que o bebê não enxerga muito longe, mas ele enxerga muito perto, e muito perto ele consegue identificar algumas diferenças, algumas nuances muito importantes. Por isso, quando um bebê começa a interagir com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, ele olha muito claramente para o rosto de quem está interagindo com ele. E é a partir dessa primeira experiência nossa nesse mundo, nessa vida, que a gente vai aprendendo a valorizar as feições humanas. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem uma tendência de enxergar rosto em objetos. Quando você olha um carro esportivo, à frente do carro, os faróis dão a impressão de agressividade, de alguém que está muito focado, que quer ir rápido, porque essa é a forma como a nossa cabeça, o nosso cérebro aprendeu a identificar emoções. Nós colocamos fisionomias humanas em objetos, seja em carros, como eu disse, seja em motos, seja num computador, num smartphone, nós tentamos identificar isso como forma de trazer familiaridade com a gente. Por quê? Porque todos nós viemos de uma herança familiar, uma herança genética, uma herança social. O que isso significa? Vou contar um pouco sobre mim, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu me chamo Eugênio Anunciação. Anunciação é o sobrenome da minha família. Eugênio é o que me diferencia dos demais membros da minha família. Então, eu tenho uma herança genética, uma herança familiar, mas essa é uma herança próxima desse primeiro momento, com meu pai, a minha mãe, meu irmão mais velho, a minha irmã mais nova. Mas os meus pais também tiveram as suas heranças familiares, genéticas, que vêm dos meus avós, que por sua vez tiveram suas heranças genéticas, familiares, dos meus bisavós, dos tataravós, dos tataravós, e por aí vai. Significa que a gente está vivendo agora esse momento carregado com uma série de influências. E muitas vezes influências que nós não nos damos conta. Há um equívoco muito grande no meio evangélico de pensar que a evolução da nossa espécie humana é um desmerecimento ou até dizer que Deus não foi o criador de todas as coisas. E uma coisa não exclui necessariamente outra. Quando Darwin, por exemplo,
identificou essa evolução entre as espécies, e preste bem atenção, Darwin nunca ensinou que o ser humano veio do macaco. Isso é uma atribuição daqueles que não concordavam com a teoria proposta por ele. A proposta de Darwin é que há evoluções entre, vamos dizer assim, animais da mesma espécie. Por exemplo, eu fui pastor de um homem que ele nasceu sem o apêndice, porque o apêndice no organismo humano ele está perdendo a sua função e à medida que evoluímos, vamos deixando de desenvolver algumas partes do nosso corpo. Há pessoas que já nascem com menos dentes do que os antigos. Os nossos filhos, os nossos netos têm a tendência de ser mais altos do que nós, pais, porque tudo isso faz parte dessa nossa evolução e não há problema nenhum. Deus criou dessa maneira, para que a gente nunca ficasse parado no tempo, para que a gente sempre evoluísse assim na nossa vida. Você nasceu bebê, se tornou um adolescente, é um jovem, depois um adulto. A evolução faz parte de todo o plano que Deus estabeleceu para mim, para você, para toda a humanidade. Isso é amor e cuidado de Deus. E aqui é um ponto muito importante, um ponto chave para a gente compreender a questão das emoções e a questão de como isso vai nos ajudar a trabalhar como conselheiros cristãos, como conselheiras cristãs, como capelães cristãos. Porque quando a gente entende a carga genética, a carga familiar, a carga histórica que todos nós carregamos em nossa maneira de interagir com o mundo, nós vamos conseguir direcionar melhor o nosso atendimento, o nosso acompanhamento, tá bom? Por exemplo, não é desde sempre que a humanidade se relaciona em termos de cidades, em termos de urbanicidade. Antigamente, até mesmo no Brasil, década de 40, década de 30, havia mais gente morando no campo do que nas cidades. Esse fenômeno de nós estarmos em cidades, algumas pessoas vivendo em grandes cidades, em metrópoles, em megalópolis, é um fenômeno muito recente. E antes mesmo das pessoas viverem em campos, elas viviam em clãs, em tribos. E neste movimento de existência em clãs e em tribos, havia um primeiro movimento que era o movimento de ser caçador, e depois se tornou coletor e agricultor. É toda uma evolução da sociedade, da forma humana de se viver em conjunto. Mas pense nisso. Geneticamente, nós herdamos características dos nossos antepassados. E dentre essas características genéticas, também nós herdamos uma reação imediata diante do perigo. Diante de qualquer perigo, os nossos antepassados mais antigos, eles tinham que tomar uma decisão muito rápida, questão de milissegundos. Diante de um predador maior do que o próprio ser humano, o ser humano tinha que pensar, ou eu enfrento esse predador, ou eu fujo desse predador. É por isso que, fisiologicamente, o que acontece no corpo humano? Os braços e as pernas começam a tremer, o coração acelera, porque o coração está bombeando, a partir da questão da adrenalina, mais sangue para braços e pernas. Por quê? Porque era uma decisão que precisava ser tomada imediatamente. Ou eu luto, ou eu fujo. Porém, com o desenvolvimento da sociedade, nós não precisamos mais lidar com grandes predadores, embora haja até uma citação, um ditado muito comum, muito utilizado por todos nós. Eu preciso matar um leão por dia. Olha que interessante esse ditado. Ele fala de um predador maior do que o ser humano, fictício, mas que dia a dia a gente precisa enfrentar. E é por isso que o considerado o mal do século é o estresse, é a ansiedade, porque são essas mesmas reações iniciais que nós temos quando lidamos com perigos reais ou imaginários no nosso dia a dia. O medo de ser mandado embora do trabalho, o medo de que o casamento vai ser desestruturado, o medo de que os filhos não consigam um futuro interessante. O coração começa a acelerar, braços e pernas começam a tremer, porque há um elemento muito importante. Emoções estão ligadas a reações fisiológicas. E a gente vai aprofundar isso daqui um pouco mais. O cérebro tem a ver, então,
com essa organização das nossas emoções. E o aconselhamento e a capelania cristã tratam exatamente das emoções humanas. Olha que interessante. Porque toda emoção humana, ela reflete o que se passa dentro do coração. Tanto as emoções consideradas boas, como as emoções consideradas más. Então é importante a gente ter uma compreensão disso tudo para poder saber como direcionar, como trabalhar com os nossos queridos e queridas que vêm nos procurar ou que virão nos procurar. E o cérebro, ele está sendo estudado há muito tempo, desde o século XVIII, para tentar entender o que é isso. E um dos casos mais importantes aconteceu no século XIX, na história do estudo científico, do estudo acadêmico sobre o cérebro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, quando eu falo sobre isso, estudo científico e estudo acadêmico, porque durante muito tempo, muitos irmãos e irmãs nossos, gente sincera, gente piedosa, gente de Deus, estabeleceu um marco perigoso, de que a ciência é contrária à fé. Isso é um engano, porque Deus nos criou com essa capacidade curiosa de querer entender a realidade. Nós não conseguimos entender plenamente a realidade, mas Deus nos deu isso para a gente pesquisar, para a gente seguir. Eu sou mestre em análise do comportamento aplicado. Meu pai é mestre em física e ele foi presbítero durante muito tempo da sua caminhada cristã. O meu avô terminou apenas o máximo que se podia antes de ir para a universidade, mas o meu avô, na sua simplicidade, sempre falava isso para o meu pai. Meu pai sempre falou isso para mim, eu sempre falo isso para o meu filho e falo para todo mundo com quem eu posso compartilhar essa experiência. Meu avô falava assim: filho, para o meu pai, filho, a ciência, a verdadeira ciência, nunca vai ser contrária à Bíblia. Pelo contrário, a verdadeira ciência sempre vai confirmar a Bíblia. E isso é muito importante. Deus nos deu essa capacidade de compreender a realidade, de sermos curiosos e de nisso tentarmos encontrar o que a palavra de Deus diz. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando olhamos para a criação de Deus, temos condições de entender a grandeza de Deus, tá bom? Então eu quero incentivar você que se sente chamado por Deus para um caminho acadêmico, um caminho científico, que você se desenvolva assim, tá bem? Outro aspecto importante, dentro ainda disso tudo, da bondade de Deus, da maneira de Deus agir através do conhecimento humano, é o que a teologia chama de graça comum. A teologia define dois movimentos de Deus diante do mundo, da criação. Deus ama o mundo. Deus não ama a forma como o mundo está. Então Deus estabeleceu uma graça específica, que é um presente. Deus salva pecadores. É um movimento de Deus em direção a esse mundo caído, a esse mundo que precisa ser restaurado. Mas Deus, por sua bondade, também manifesta a graça comum. A graça específica é para a salvação e a graça comum é Deus permitindo gotas de compreensão de quem Ele é em meio ao mundo caído. E é por isso que a ciência é uma forma da gente poder desenvolver isso. Esse caso do século XIX, com esse operário chamado Phineas Gage, antes dele sofrer esse acidente, ele era considerado um trabalhador capaz, eficiente e com uma forma de pensar equilibrada, além de ser um homem astuto, inteligente, talentoso e muito gentil. Mas ele estava trabalhando na construção de uma ferrovia e houve uma explosão e um pedaço de ferro atravessou o crânio dele, de baixo para cima, afetando inclusive o cérebro. E o mais incrível é que ele não morreu. Ele continuou, conseguiu ficar vivo, permanecer vivo. Tiraram a barra de ferro e aí fizeram os curativos, mas percebeu-se uma mudança incrível no comportamento dele. Olha o que diz esse autor. Após o evento mórbido, ele tornou-se indeciso, demonstrando indiferença, falsidade, deslealdade e desleixo.
Mostrava-se ainda impaciente e inábil para estabelecer qualquer plano para o futuro. À época, como você está vendo aí no slide, foi desenvolvida uma ciência chamada frenologia. Hoje ela não existe mais, mas pensava-se que o cérebro era formado por pequenos compartimentos e cada compartimento seria responsável por uma função ou por uma ação específica comportamental do ser humano. Os estudos iniciais naquele momento, quando isso aconteceu com Phineas, eles achavam então que essa parte esquerda do cérebro era relacionada apenas às emoções e foi ali que ele foi duramente afetado. Mas com a evolução das pesquisas científicas, a iluminação do espírito na vida de homens e mulheres que estão estudando isso, percebeu-se que o cérebro não é dividido em esquerdo e direito, o esquerdo é emocional, o direito é racional. Academicamente, cientificamente falando, percebe-se que não é isso. Eu tenho aqui comigo, deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês. Quando eu estudei psicologia, a gente teve um estudo chamado neuroanatomia. E a gente estudou aqui um pouco do cérebro humano. Isso aqui é um trabalho que a gente teve que fazer para identificar algumas partes importantes do cérebro. E percebeu-se que na parte interna do cérebro existe esse tal de sistema límbico, que ele tem tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito. E esse sistema límbico, ele é o responsável em gerenciar essa questão ligada às emoções humanas. E o mais interessante é que esse sistema límbico, ele está interligado em todo o nosso sistema nervoso e ele é responsável pelos processos emocionais, pelo controle motivacional, pelo aprendizado e pela memória. Olha para mim agora com carinho, por favor. Tudo que você aprendeu na sua vida estava ligado a algum processo emocional, bom ou ruim. Olha que interessante, a forma como Deus nos criou. Nós aprendemos a partir de eventos emocionais. Os judeus, sabendo disso de alguma forma, orientados por Deus, eles ensinaram os seus filhos, por exemplo, a decorar trechos do Antigo Testamento a partir dessa experiência que envolve não apenas o ouvir, o ler, mas que envolve todo o corpo. Tem um texto nos Salmos que diz assim: a tua palavra é mais doce do que o mel. E o que eles ensinavam? Enquanto as crianças estavam aprendendo a escrever o hebraico, então elas escreviam esse versículo: a tua palavra é mais doce do que o mel, em um pergaminho comestível, enrolavam esse pergaminho em um pote de mel e comiam. Comiam um pergaminho que estava contendo esse versículo: a tua palavra é mais doce do que o mel, mergulhando esse pergaminho no pote de mel. Então perceba, aliás, que a nossa forma de ensinar, todos nós que lidamos com pessoas, precisa ser um ensino emocional. Aliás, era o que Jesus fazia. Jesus sempre se utilizava de recursos muito próprios a cada pessoa para poder ensinar as pessoas algo diferente. Lembre disso. Aprendizado está ligado à emoção, boas ou ruins. Mas avançando um pouquinho mais no nosso estudo de hoje, eu espero que você esteja e tenha lido ou lerá, tenha essa motivação de ler a apostila, porque lá tem mais dados sobre esse caso do Phineas Cage, tem vídeos, QR Code, a gente está disponibilizando várias opções para você se aprimorar e se aprofundar num conhecimento e um conhecimento que seja prático também para a sua vida, tá bom? Dentro ainda da questão das emoções, a gente percebe que há dois tipos de emoções. Os estudiosos do comportamento humano identificam as emoções primárias, que são essas reações biológicas, e as ações secundárias, que precisam de aprendizagem e condicionamento cultural. Como eu falei logo no início dessa nossa aula, quando você precisa enfrentar uma dificuldade, um problema diante de você, lembra que nós temos esse gatilho genético, ou nós lutamos ou nós fugimos. Como não temos mais esses predadores naturais para nos atacar, geralmente então nós transpomos isso
para inimigos imaginários, e a gente começa a ter essas mesmas reações. Lembra? Diante do medo, o medo é uma reação biológica. Biologicamente, como que o medo se estabelece no nosso corpo? O coração acelera, pupila dilata para a gente poder prestar muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor, braços e pernas tremem, porque é sangue sendo jorrado para lá, porque é uma herança genética que nós recebemos. Diante do perigo, o nosso corpo reage dessa maneira. Outra emoção primária, por exemplo, é o amor. Embora o amor não seja sentimento, o amor pode ser definido como uma emoção. Quando você está apaixonado por alguém, aquela pessoa que você ama, a gente diz que tem aquela sensação das borboletas que voam no estômago, né? É isso mesmo, o sentimento de vazio no estômago, porque o sangue sai de lá, vai para o coração acelera, a pupila dilata, são emoções, são reações biológicas para sinalizar que há algo que está acontecendo e a gente precisa estar atento. Porém, prestando atenção nisso tudo que a gente estudou até aqui, recapitulando, que as emoções são importantes para o trabalho do aconselhamento cristão e da capelania cristã. Entendendo que as emoções, elas se estabelecem no cérebro, no sistema límbico, que é responsável por essa questão de aprendizado, de memória, também gerenciar as emoções e o controle motivacional, qual é a ligação disso, das emoções, com o trabalho do aconselhamento cristão e da capelania cristã? Eu quero fazer uma pequena ponte para um texto muito conhecido, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Diz assim: fiquem irados e não pequem, mas não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Efésios 4, 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Olha que interessante essa frase de Frazeto. A raiva é uma emoção crua, uma força poderosa e muito difícil de conter. Para que ela apareça, basta que as coisas simplesmente aconteçam de um modo diferente do que esperamos. Qual é a ligação desse versículo bíblico com essa citação de Frazeto? Significa que a Bíblia também identifica as emoções como um sinalizador importante do coração humano. Olha só. As emoções humanas são um excelente indicativo do coração humano. Quando Paulo orienta os pais, não provoquem os seus filhos à ira, Paulo está dizendo isso, olha, é possível que nesse processo educacional que a gente tenta fazer com os nossos filhos, a gente ultrapasse os limites e a gente acabe contribuindo para gerar uma emoção ruim em vez de uma emoção boa. Quantas vezes eu, como pai, errei com meu filho na intenção de acertar? Raros são os pais e mães que erram porque querem errar. Geralmente a gente erra querendo acertar. Mas olha que interessante. A Bíblia diz, fiquem irados. A Bíblia não diz, não fiquem irados. A Bíblia diz, fiquem irados e não pequem. E essa que é a grande diferença. O problema não é a gente sentir emoções que a gente considera ruins. O problema é o que a gente vai fazer com essas emoções ruins. E já que a raiva é essa emoção crua que, segundo esse estudioso do comportamento humano, ele identifica que ela surge quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, então olha que interessante. Emoções que a gente considera ruins, na verdade, são boas. A raiva é como se fosse um alarme de carro disparado para sinalizar alguma coisa está acontecendo de ruim, presta atenção, olha a situação. E esse é o grande desafio para mim e para você. A gente ter consciência das nossas emoções e, mais do que isso, entender por que é que elas começaram. Como é o caso que eu descrevi na apostila que você tem aí contigo, logo no primeiro movimento da apostila, no primeiro capítulo, no primeiro módulo, eu conto a experiência que eu tive como pastor atendendo um homem que chegou movido por sua raiva. E movido pela raiva, ele quis tomar uma decisão irracional.
E a gente teve que fazer todo o acompanhamento para ajudá-lo a entender como essa emoção ruim estava atingindo ele e por que era importante ele entender essa emoção para tomar uma decisão apropriada. Por falar em raiva, qual foi a última vez que você sentiu raiva? Você lembra? Você consegue lembrar qual foi a razão? O que deixou você com raiva? Isso é muito importante. Quando você sentir a emoção, você preste atenção ao gatilho, aquilo que motivou você a sentir o que você sentiu, tá bom? Deixa eu me arrumar melhor aqui na cadeira para vocês. Opa, quase caí, quase caí. E eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque é sobre isso que a Bíblia fala, ao olhar para o ser humano e perceber que ele não é o que deveria ser. O nome ao qual a teologia cristã dá para este estado é queda. Eu quase caí. Queda. E o termo utilizado na teologia cristã para olhar para o ser humano no estado que ele está e não deveria estar é efeitos noéticos do pecado. Agora, o que você acha que significa essa palavra noético? Ó, não vale pesquisar no Google, tá bom? Tenta agora, assim, identificar, adivinhar o que significa o tal de noético. Noético. E a primeira tentação nossa é associar com Noé. Então, alguns pensam que é algo que aconteceu após Noé. Mas não. Noético não tem a ver com Noé. Noético é uma palavra que vem da palavra grega noesis, mente, forma de pensar. E isso é muito importante, ok? Presta bem atenção, por favor. Quando a Bíblia fala de carne no Novo Testamento, carne não é corpo, carne não é pele, carne é maneira de pensar, sarx. O apóstolo Paulo se utiliza muito dessa palavra. E de acordo com a cultura grega, sarx é diferente de soma. Soma é a palavra grega para corpo. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? São as doenças que são a mistura de sarx e soma, de nous e soma, de forma de pensar e forma de interagir. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais, porque aqui começa a clarear um pouco mais o caminho para a gente. Por que é que a gente age da maneira que age? Se Deus nos criou com essa curiosidade, com a possibilidade de ter relacionamentos maravilhosos, por que o mundo não é como deveria ser? E olha que interessante essa citação de Paul Tillich, que aliás é um cara fantástico de vocês lerem. Ele escreve com uma profundidade, mas escreve com coração. Quando ele fala sobre pecado, não é a desobediência à lei que torna um ato pecaminoso, mas o fato de ser uma expressão da alienação do ser humano com relação a Deus, com relação aos seres humanos e com relação a si mesmo. E preste atenção que eu destaquei aqui essa palavra bem importante. É uma expressão da alienação do ser humano com relação a Deus, com relação aos outros seres humanos e com relação a si mesmo. Então olha para esse slide agora. O pecado, ele atua em todas as áreas do ser humano. O pecado, ele tem esse poder de nos afastar por completo de tudo aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Observe, o pecado afeta os nossos corpos, porque então eles adoecem e morrem. O pecado afeta as nossas emoções, que se tornam doentes e afetadas por nosso egoísmo. O pecado afeta a vontade humana, que está aprisionada aos desejos e impulsos do coração caído, que sempre são maus. E o pecado afeta a própria capacidade humana de pensar e raciocinar, porque ela foi duramente afetada pela queda. E de onde é que a teologia cristã parte para definir isso? E é óbvio que a gente vai encontrar isso na Bíblia. Não é uma invenção que a teologia faz se apropriando de conceitos filosóficos ou de conceitos psicológicos. Não.
é da Bíblia. Gênesis 3 reflete isso de uma maneira preciosa. Eu vou compartilhar aqui um esquema que tem na apostila de vocês também, mas que vai ajudar a gente a conversar um pouco mais sobre isso. Então, olha só. De acordo com Gênesis 3, há 4 movimentos de desconexão. O versículo 7, Gênesis 3, 7, fala isso. Após comerem o fruto proibido, homem e mulher se percebem nus e costuraram folhas de figueira para esconder a nudez. Então, a primeira desconexão é uma desconexão da criação de Deus. Ou nós assumimos uma postura consumidora, ou nós assumimos uma postura de preservação diante da natureza. Então, olha só, muito mais do que um posicionamento ideológico ou econômico, é uma postura de fé. Filhos de Deus cuidam da criação de Deus. É até interessante a figura que Deus escolhe. Deus coloca o ser humano num jardim. Deus não coloca o ser humano numa cidade. E as cidades são essa maneira de viver de asfalto, de prédios, de cinza, onde há pouco ambiente para a natureza, a não ser parques, a não ser alguns aspectos de jardinagem. Inclusive, o urbanismo está sendo redimensionado nesse sentido, para tornar os ambientes cada vez mais naturais. Isso é muito importante. Segundo o movimento de desconexão, é a desconexão com Deus. Ao ouvirem a voz de Deus, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Olha que interessante. Se na desconexão com a criação, o primeiro movimento que Adão e Eva fazem é agredir a natureza, recolhendo uma folha de figueira, tirando a folha que era viva do seu ambiente de vida, trazendo morte a essa folha para eles se esconderem, o segundo movimento é esse. Porque eles tiveram medo de Deus, que antes não tinham, eles se escondem de Deus. E é interessante, folha de figueira. Mais à frente, a gente vai aprofundar isso numa passagem que Jesus faz alusiva a esse encontro, inclusive. Tá bom? Então, nos próximos encontros a gente vai ver isso, é um spoiler. Mas o terceiro movimento é esse. Preste atenção no terceiro movimento, a desconexão de si. Quando Deus pergunta ao homem, o que é que você fez? Olha só, o versículo 10 diz assim, quando Deus se dirige ao homem, ele diz que ficou com medo e se escondeu de Deus. O versículo 10 diz exatamente isso, Adão falando, eu tive medo e me escondi. Então, o homem se desconecta de si. Ele percebeu uma emoção que não era uma emoção agradável, mas ele não quer assumir o controle disso. Então, ele culpa o outro, que é o quarto movimento, desconexão do outro. O Gênesis 3:12, e o esquema diz assim, ao ser perguntado sobre a sua desobediência, o homem disse que a culpa não era dele, mas de Deus e da mulher. De Deus, porque ele havia criado a mulher, e da mulher, porque havia lhe dado do fruto proibido. E é interessante que quando Deus se dirige à mulher, a mulher culpa a serpente. E aí começam essas 4 dimensões de desconexão que o pecado realiza no coração humano. Nós nos desconectamos de Deus, nós nos desconectamos de nós mesmos, nos desconectamos do outro e nos desconectamos da criação. Isso é muito evidente, por exemplo, nas redes sociais. Quando você vê uma postagem que ativa um sentimento ruim, você imediatamente culpa o outro pelo seu sentimento ruim, mas não só nas redes sociais. Essa nossa tendência de culpar o outro é muito evidente, não apenas nas redes sociais, mas no dia a dia, na vida. Alguém te responde mais atravessado, você tem aquela emoção, e aí você não sabe como reagir diante dessa emoção, você culpa o outro, e você acha que a emoção ruim é culpa do outro. Mas perceba, ninguém tem a capacidade de abrir o nosso coração ou a nossa mente e inserir uma emoção lá dentro. A questão é como nós reagimos, como nós vimos em Efésios 4:26. Fiquem irados, porque tem certas coisas que a gente não tem controle, mas não pequem. A questão é o que nós vamos fazer depois disso. E eu quero mostrar para vocês essa imagem, porque isso é muito importante. Todos nós aprendemos
na escola bíblica dominical, nas pregações, no discipulado, na teologia, de que pecado é errar o alvo. E essa imagem exemplifica muito bem isso. Temos um alvo à frente e temos que acertar, mas pecado é errar o alvo. Agora, olhe para mim um pouco, por favor. Se pecado é errar o alvo, qual é o alvo? Você já se perguntou sobre isso? Porque às vezes a gente dá tanta ênfase a errar o alvo. Não pode fazer isso porque é pecado, não pode fazer aquilo que é pecado, não pode agir assim porque é pecado. A gente dá tanta ênfase ao que é errado que a gente esquece de ensinar o que é certo. Qual é o alvo? E Gênesis 1:26 exemplifica isso de maneira preciosa. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria com essa intenção: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E essas duas palavras, imagem e semelhança no hebraico, dão a seguinte ideia, de que o ser humano serviria de espelho para a criação, de que o ser humano serviria para refletir a glória de Deus. Eu e você fomos criados para refletir a imagem de Deus. O pecado vem, distorce essa imagem de Deus, afeta a nossa relação com Deus, com a gente mesmo, com o outro, com a criação. Então nós temos essa imagem borrada, corrompida, ela não está mais em nós. E se o alvo é nós refletirmos a Deus, por causa do pecado, isso passa a ser impossível. A gente não consegue refletir a Deus. A não ser... Porque preste bem atenção. A Bíblia nos ensina, no Salmo 51, nos profetas, no Novo Testamento, que nós nascemos inclinados ao pecado. O ser humano não nasce bom. A visão teológica cristã e bíblica é essa. O ser humano nasce já mergulhado. Lembra da herança genética, herança social, herança familiar? Existe também essa herança espiritual. Nós já nascemos no ambiente pecaminoso e já nascemos envolvidos no pecado. Então, porque nós já nascemos no pecado, nós não conseguimos viver de uma maneira que reflita a glória de Deus. Isso começa desde pequeno. Por exemplo, quando um bebê nasce, qual é a compreensão dele da realidade do mundo? Ele só está atento aos seus sentimentos, aquilo que ele percebe. Ele está incomodado, está com fome e ninguém atende ele porque ele não consegue comer sozinho, ele chora. E ele percebe que ao chorar ele é atendido na sua demanda. Ele fez as necessidades básicas dele, a fralda está cheia, e ele percebe que se ele chora, as necessidades básicas dele são atendidas. Então, naturalmente, o ser humano vai crescendo, imaginando que ele existe para ser servido. A grande questão é que à medida que a gente cresce, a gente não muda nessa compreensão. A gente acha que os outros existem para nos servir. A gente acha que Deus existe para nos servir. A gente acha que a natureza existe para nos servir. E é disso que se trata o pecado. O pecado é essa indiferença com os outros, olhando apenas para mim. E é por isso, já que é impossível para eu e você, naturalmente, vivermos para refletir a Deus, precisa ter alguém que seja verdadeiramente santo, que passe a habitar o nosso interior e comece uma transformação de dentro para fora. A Bíblia chama esse movimento de novo nascimento, ou na expressão teológica, regeneração. Nós somos regenerados. Nascer de novo é ser regenerado, deixar de ter essa imagem corrompida de Deus para poder refletir uma imagem correta. Por isso que Paulo diz em Efésios que agora o nosso alvo é Cristo, é nós atingirmos a maturidade de Cristo. E Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele faz uma distinção muito preciosa sobre obras da carne e fruto do Espírito. E aqui a gente está caminhando para a última parte dessa nossa aula e eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai determinar e vai orientar muito bem o teu trabalho como conselheiro, conselheira cristão e como capelão cristão também. Se naturalmente eu sou movido
por esse egoísmo e eu não consigo refletir a glória de Deus, Paulo diz que há uma tensão. A partir do momento em que a gente se entrega a Jesus, a partir do momento que Jesus faz parte da nossa vida e o Espírito Santo nos habita, há uma luta entre nós. E essa luta está sendo travada dia a dia. Essa tensão entre o bem que eu quero e eu não faço, e o mal que eu não quero e esse eu faço naturalmente. Mas então Paulo distingue duas ações, as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual a diferença entre obras e fruto? Obra é aquilo que eu faço. Não quer dizer aquilo que eu sou. É aquilo que eu faço. É aquilo que eu realizo. E nem sempre o que eu realizo significa aquilo que eu sou. O fruto, por outro lado, é algo que nasce, que brota. Então essa é uma diferença muito importante. E Paulo diz que naturalmente, a nossa inclinação, a inclinação do nosso coração sinaliza esses atos. Se você ler ali a lista das obras da carne, vai perceber muito bem esse movimento. É um movimento que é inclinado para a polarização, é um movimento que é inclinado para a dissensão, para a divisão, para a briga, para a morte. Por outro lado, o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, uma bergamota. É um fruto que você começa a descascar e você observa vários gomos. O fruto do Espírito é amor. É esse. E cada um dos gomos desse fruto são manifestações desse amor. Paciência, longanimidade, bondade e o último, domínio próprio. Olha que interessante. Pessoas que não são guiadas pelo Espírito não têm domínio próprio. O que falam é agressivo, o que escrevem é agressivo, a inclinação geralmente é para polarizações, é para brigas, para divisões, não apenas no ambiente eclesiástico, mas na vida. São pessoas que não querem agregar, pessoas que querem dividir. Por outro lado, pessoas guiadas pelo Espírito são pessoas que buscarão sempre a unidade. É este o movimento do Espírito em Atos 2. O Espírito traz unidade a pessoas que falavam línguas diferentes a partir do dom de línguas, para que todos consigam se compreender. E aqui é a grande chave inicial para esse nosso movimento rumo à compreensão do aconselhamento cristão e da capelania cristã. Preste bem atenção, por favor. Nós caímos no erro de exigir de pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Cristo e ainda não são habitadas pelo Espírito Santo, para que elas deixem a força de ter uma vida vivida pelas obras da carne para viverem no Espírito. Em outras palavras, nós exigimos de pessoas que ainda não foram regeneradas que elas tenham posturas de gente regenerada. Isso não funciona. Por isso que o grande desafio do aconselhamento cristão envolve sempre esse movimento. Quando você for escutar a demanda de alguém, alguém traz uma emoção, geralmente ruim, e não sabe o que fazer diante dessa emoção ruim, você vai lembrar disso tudo. Em que ela está desconectada? Ela está desconectada de Deus, dela mesma, do outro, da criação. Que movimento é esse que está gerando esse sentimento, essa emoção dentro dela? Segunda coisa que você tem que pensar. É uma pessoa que tem dado testemunho de que pertence a Cristo? Se ela ainda não pertence a Cristo, o desafio do aconselhamento cristão é conduzir essa pessoa para que ela largue as obras da carne e venha para a ser guiada pelo Espírito. E como é isso? Você precisa conduzir essa pessoa a Cristo. Então, muitas vezes, o aconselhamento cristão é um movimento evangelístico, é um movimento missionário, de ouvir a dor do outro e trazê-lo para perto, o que Jesus fez com a mulher samaritana, em João 4. Jesus ouviu as demandas dela, ajudou ela a entender por que ela se sentia daquela maneira, então ela se converteu a Cristo. Porém, se você está lidando com alguém que é convertido, alguém que é cristão, você está ouvindo as dores, a demanda dessa pessoa, o seu papel não é conduzi-la a Cristo no sentido de que ela tem que se converter a Cristo. O seu papel é conduzi-la a Cristo para que ela abandone ações e pensamentos que ainda são pecaminosos, para que ela se renda
a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que é se transformar de dentro para fora. Mas calma, a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais nos nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigado porque você esteve aqui com a gente. Não deixe de ler a apostila. Acesse cada QR Code que a gente disponibilizou para vocês. Isso vai ajudar a gente a crescer nesse nosso desenvolvimento, tá bom? Vocês me permitem que a gente encerre essa aula orando? Vamos fazer isso em nome de Jesus? Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu ter nesse momento de aprendizado. E eu quero te pedir que o Senhor faça aquilo que apenas o Senhor pode fazer, aquilo que não tem proveito nenhum ao coração desses alunos, dessas alunas, que caia no esquecimento, mas aquilo que pode ser usado por Ti para potencializar os dons que o Senhor tem dado a eles, sejam usados para a Tua glória, Deus. E ajuda-nos nessa caminhada a não apenas adquirirmos conhecimentos técnicos, mas a aliarmos isso ao conhecimento da Tua Palavra, e dessa forma podemos ser mais efetivos no trabalho do aconselhamento e da capelania. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço para você, muito obrigado, te espero no próximo encontro, tá bom? Até lá!